Olá pessoal, eu sou Medeiros da Costa, este é o Portal Montaigne e hoje nós vamos conversar sobre o Em Busca do Tempo Perdido de Marcel Proust. Primeiramente, vou falar um pouco sobre a vida de Marcel Proust. Marcel Proust nasceu em 1871 e morreu em 1922. Estudou no Liceu Condorcet, estudou na Escola de Estudos, estudou política na Escola de Estudos Superiores da Sorbonne. Vinha de uma família de grande importância da França, de ascendência judia. Ele tinha uma ascendência judia, se não me falha a memória, pelo lado materno, e ele pôde gozar de todas as benesses que o dinheiro poderia favorecer, tanto em termos materiais como culturais. Ele frequentou, por exemplo, os grandes salões aristocráticos, ele frequentou salões literários, ele escreveu para o Le Figaro, ele participou de algumas revistas literárias. E falando agora especificamente do Proust como escritor, quando ele surge como escritor, a primeira obra dele, né, que foi Os Prazeres e os Dias, nas letras francesas o que imperava era o simbolismo. Anatole France estava despontando, né, e o Anatole France vai exercer uma grande influência em Proust, e nesse momento que estava imperando era o simbolismo. E Proust, ele vai, na sua trajetória literária, ele vai escrevendo e aprimorando o seu estilo. É interessante frisar que Proust, já como escritor modernista, vamos dizer assim, já despontando para o modernismo, início do século XX, e ele foi um dos escritores mais importantes do século XX, ele já tinha ideias avant la lettre, vamos dizer assim, sobre o valor do que seria literatura, como o público, como o leitor, como um crítico deve aquilatar, né, uma obra literária. Então, nesse sentido, por exemplo, ele escreve um texto que é seminal na obra dele, que é Contra Sainte-Beuve, né? Sainte-Beuve foi um grande crítico literário do século XIX, e a crítica de Sainte-Beuve era uma crítica muito pautada na biografia, né? No biografismo. No século XIX nós vamos ter também uma importante crítica de Hippolyte Taine, né? Que vai seguir também essa tendência do biografismo. E aí Proust, ele já levanta um questionamento nesse texto de que a obra literária, a literatura, que ela tem um valor em si, ela tem um valor intrínseco, e que a vida do autor, digamos assim, pouca importância teria em face do valor literário de uma obra. E aí eu queria mostrar para vocês o meu Em Busca do Tempo Perdido. Eu fui formando o meu Em Busca do Tempo Perdido de uma maneira muito cheia de peripécias e acidentada, porque eu sou um apaixonado por sebos e por edições raras e por boas traduções. O mercado literário tem se renovado no Brasil, e grandes acadêmicos, grandes tradutores têm retornado a fazer grandes traduções de grandes clássicos. Isso é muito importante, porque até algum tempo atrás, para a gente encontrar boas traduções, a gente teria que bater um pouco de perna e escolher bem a tradução, quem traduziu determinada obra, né? Então, assim, o meu primeiro volume, né, que é O Caminho de Swan, é essa edição da editora Abril, que é uma edição de 1981.
Aqui há um grande retrato de Proust. Essa edição é de 1981 e é traduzida por Mário Quintana, né, que é um dos grandes da nossa literatura. Esse aqui é o primeiro volume da série Em Busca do Tempo Perdido, que são 7 volumes. Aí eu tenho também este outro volume, né, que é A Sombra das Raparigas em Flor, que é o segundo volume da série, que também é da editora Abril, né? Aqui também nós temos um outro retrato de Proust. E esse segundo volume, deixa eu ver se tem aqui, também é da tradução de Mário Quintana. Esse aqui é o segundo volume da série. E é importante frisar sobre esse volume que com este volume Proust ganhou o prêmio Goncourt, né, que seria uma espécie de prêmio Jabuti francês. É o prêmio mais importante literário da França, é o prêmio Goncourt, e com esse volume ele ganhou esse prêmio. Aí nós temos O Caminho de Guermantes, que eu tenho essa edição aqui rara. Deixa eu ver aqui o ano dessa edição, né? Essa edição fazia parte da coleção Nobel, né? E ela é da editora Globo, vocês podem ver aqui embaixo. E ela é de 1957, essa edição. Se não me falha a memória, são das primeiras traduções do Em Busca do Tempo Perdido no Brasil. Que esse volume também, O Caminho de Guermantes, foi traduzido por Mário Quintana. Na verdade, uma das edições do Em Busca do Tempo Perdido foi toda traduzida pelo Mário Quintana. Aí aqui eu tenho A Prisioneira, também nessa mesma edição, né? Também de 1957. Aqui a tradução já é de Lourdes Souza de Alencar e Manuel Bandeira. E aí eu vim completar o meu Em Busca do Tempo Perdido alguns anos atrás, comprando esses maravilhosos e baratos volumes da coleção Saraiva de Bolso, né? Então aqui Então aqui eu tenho A Fugitiva, né, do Em Busca do Tempo Perdido, é o volume 6. Essa edição aqui, inclusive depois eu farei um vídeo sobre essa coleção Saraiva de Bolso. Ela é uma excelente coleção. E uma coisa importante a salientar, essa tradução aqui é uma tradução recente do Em Busca do Tempo Perdido, feita por Fernando Pi. E nessa coleção, Saraiva de Bolso, ela vem com uma grande introdução, feita por ele, pelo Fernando Pi. Nessa introdução ele explica o romance, a estrutura, o enredo, as personagens, que o Em Busca do Tempo Perdido, por ser um romance extenso, né, é necessário a gente ter alguns materiais de apoio para a gente entender a história. Aqui era o volume 4, que eu deveria ter apresentado antes, também da coleção Saraiva de Bolso, com a tradução do Fernando Pi. E esse é o último volume, né, que é também na tradução do Fernando Pi. Interessante notar
Nas traduções anteriores do Em Busca do Tempo Perdido, o último volume geralmente vem intitulado O Tempo Redescoberto. Nessa tradução, Fernando Pi resolveu intitular o último volume de O Tempo Recuperado. Igualmente também ele modifica o título do volume A Sombra das Raparigas em Flor. Nessa coleção, Saraiva de Bolso, nessa tradução, vem A Sombra das Moças em Flor. Muito bem, do que é que trata o romance Em Busca do Tempo Perdido? Primeiramente, é necessário salientar que no romance Em Busca do Tempo Perdido, o narrador se coloca na condição daquele que está escrevendo ou narrando memórias. Ele assume essa condição, que é uma condição que lhe possibilita não a ser um narrador não confiável, e isso traz toda uma nuance com relação à forma do romance, ou seja, como o romance é um romance memorialístico, ou seja, o narrador evoca, né, através da sua narrativa fatos remotos. Proust utiliza o seguinte recurso nessa sua narrativa: ele evoca esses fatos do passado, descrevendo-os e ao mesmo tempo analisando-os no presente, porque, ou seja, o narrador é o detentor dessa memória. Então, na medida que ele evoca a memória, ele também analisa do ponto de vista social, psicológico, essa memória, esse evento. Então, isso dá à estrutura do Em Busca do Tempo Perdido uma originalidade muito grande na técnica estilística do romance. Ou seja, nós vamos ter no romance de Proust frases extensíssimas, umas frases, períodos que se estendem por inúmeras páginas. Por quê? Porque ele quer retratar o próprio processo evocativo da memória. E do que é que trata o romance? O romance trata dessas memórias que o narrador quer evocar, mas quem são essas? Do que se trata essas memórias? É a sua infância, né? Não é a infância de Proust, é a infância do narrador. É a sua infância, a sua formação como pessoa e como artista, porque o narrador pretende ser um escritor, e genialmente Proust dá ao seu narrador também o nome de Marcel, que é o seu nome, né, o seu prenome, e muitos eventos do Em Busca do Tempo Perdido são autobiográficos.